Olá pessoal, meu nome é Bianca e vou apresentar o artigo científico intitulado Desenvolvimento Motor de Idosos, Estudo Comparativo de Sexo e Faixa Etária. O envelhecimento no desenvolvimento motor é representado pela retrogênese, que é o processo de perdas gradativas nos componentes motores, em que há um processo de perdas gradativas nos componentes motores. O objetivo desse artigo foi avaliar e comparar o desenvolvimento motor de idosos segundo sexo e faixa etária. O método avaliou 218 idosos rígidos, isto é, saudáveis entre 60 e 79 anos, constituindo 4 grupos: G1, G2, G3 e G4. O G1 e o G2 são os grupos femininos, G3 e G4 masculinos. O G1 e o G3 corresponde à faixa etária de 60 a 69 anos e o G2 e o G4 à faixa etária de 70 a 79 anos e o N corresponde à amostra de cada grupo. Os instrumentos utilizados, então, foram para a coleta de dados, a escala motora para a terceira idade e para análise estatística foi utilizado o teste H de Cruz-Coates e o Post-Hoc-Dunn. Como resultado, se viu que a maioria dos idosos apresentou um desenvolvimento motor dentro da normalidade, apesar das diferenças específicas encontradas entre os grupos, e como conclusão se viu que o grupo 2 apresentou um maior comprometimento no desenvolvimento motor. Então, como temos visto durante o semestre, o desenvolvimento motor é o processo de transformações motoras que ocorre ao longo da vida, da concepção à morte. E, no envelhecimento, a retrogênese pode acontecer em diferentes ritmos e intensidades para cada área motora. E essas alterações, elas causam, uma diminuição da capacidade funcional, que interfere diretamente na independência e autonomia dessas pessoas, ocasionando maior risco de quedas, fragilidade, institucionalização, depressão e outras comorbidades. Os estudos sobre retrogênese enfatizam uma maior carga de fatores intrínsecos devido aos aspectos neurológicos, como morte de neurônios, diminuição do comprimento e número de dendritos, desmielinização das grandes fibras, redução da quantidade de neurotransmissores e acúmulo de substâncias anômalas no meio extracelular. Então, a idade é o principal determinante nessas alterações motoras do desenvolvimento motor. E os autores desse artigo, eles destacam que é muito importante se investigar as diferenças entre as idades de idosos para poder se planejar intervenções adequadas às necessidades de cada um desses grupos. Outro fator intrínseco importante é o sexo, devido às diferenças fisiológicas óbvias entre homens e mulheres e também a aspectos socioculturais, devido às regras sociais demarcarem, por essa diferença, tipo de trabalho e vivências motoras. Então, os autores também destacam que é importante compreender as especificidades de cada sexo para favorecer a adesão aos programas de intervenção e também que é uma ferramenta de trabalho valiosa para os profissionais que trabalham com este público, se estudar o desenvolvimento motor, considerando os fatores determinantes para assim atender às necessidades específicas de cada um dos grupos. É um estudo transversal e descritivo. A amostra foi composta por 218 idosos e foram excluídos do estudo todos aqueles que tinham algum diagnóstico clínico de doenças, seja neurodegenerativas, por fraturas ou por questões de locomoção, audição ou visão, devido à impossibilidade de realizar os testes propostos. A escala motora para a terceira idade, ela avalia o desenvolvimento motor dos idosos por meio de 6 áreas, que são a motricidade fina, a coordenação global, o equilíbrio, o esquema corporal, a organização espacial e a organização temporal. Essas que estão em vermelho são as que tiveram uma maior diferença estatística neste estudo. Essas tarefas são aplicadas individualmente, com
são compostas de 10 tarefas para cada área, com progressão de dificuldade na execução, e ao não se obter êxito, cessa-se as tentativas e contabilizam-se os pontos. E para a aptidão motora geral, para este cálculo se faz uma média aritmética da pontuação alcançada nas 6 áreas, e assim se tem uma classificação. Quando esta é inferior ou muito inferior, indica vulnerabilidade. Para análise estatística, foi utilizado principalmente o teste H de Kruskal-Wallis e Post-Hock-Dunn, a fim de comparar os grupos, e para análise descritiva, utilizou-se média, desvio padrão e frequências. Como resultado, se viu que o grupo 2 apresentou os valores médios do desenvolvimento motor inferiores em relação aos outros grupos, que nessa tabela a gente pode verificar, e que a maioria dos idosos alcançou uma classificação dentro da normalidade. O valor médio do grupo 2 ficou inferior aos outros, nessa tabela a gente pode verificar, enquanto os outros ficaram acima de 95, este grupo ficou com 87. Quando as áreas motoras foram analisadas em separado, o grupo 1 e 2, composto por mulheres, apresentou pontuações inferiores aos grupos 3 e 4, compostos por homens, em todas as áreas. E as áreas motoras da coordenação global, equilíbrio e esquema corporal tiveram as maiores diferenças estatísticas nesse estudo. A coordenação global teve uma maior diferença no grupo 2, de mulheres de 70 a 69 anos, em relação aos outros grupos, ficou bem abaixo. No equilíbrio, as maiores diferenças foram percebidas entre o grupo 3 em relação ao grupo 1 e 2. Aqui a gente vê a pontuação. E também entre o grupo 2 e 4, que são da mesma faixa etária. Porém, este grupo, composto por mulheres, ficou com a pontuação bem abaixo. No esquema corporal, as maiores diferenças foram percebidas entre os dois grupos de mulheres, em que o G2 também ficou bem abaixo. Nas áreas da motricidade fina, organização espacial e temporal, não houveram grandes diferenças estatisticamente. Neste estudo, a vulnerabilidade está presente em 17,43% dos idosos, porém, a classificação do desenvolvimento motor da maioria deles ficou dentro da normalidade. Quando o desenvolvimento motor fica classificado abaixo da normalidade, indica habilidade adaptativa comprometida, porque gera vulnerabilidade nas capacidades motoras e dificuldades na execução de tarefas cotidianas, como comunicar-se, locomover-se, levantar-se da cama, subir escadas. Então, a intervenção motora é fundamental para recuperar o desempenho dessas atividades. E, apesar dessas alterações, esse estudo ele corrobora com outros de que, apesar da heterogênese e suas alterações, o organismo ainda possui mecanismos adaptativos para conservar funções essenciais para a vida, e de que esse grupo, formado por mulheres acima de 70 anos, precisa de um cuidado especial no contexto da intervenção, porque elas ficaram classificadas dentro do limiar que indica vulnerabilidade para condições de dependência. Então, a associação entre esses dois fatores, sexo e idade, é um importante determinante para perdas motoras mais acentuadas, que vão se intensificando ao longo da idade. Essas perdas e se relacionam principalmente aos componentes neurológicos e osteomoleculares, e a literatura indica que o sexo feminino é mais suscetível a doenças crônicas não transmissíveis, a fragilidades e a demências em relação aos homens quando em idades mais avançadas. Isso relaciona-se a fatores
como alterações hormonais e perdas em componentes físicos que nas mulheres começa a ocorrer antes que nos homens. E que também as influências socioculturais têm uma forte influência nesses dados, devido às regras sociais estabelecerem papéis determinantes para cada sexo, que influencia na aquisição de valências físicas e motoras ao longo da vida. Quanto às áreas motoras específicas, a coordenação global se mostrou a mais comprometida. Ela tem a ver com a coordenação de movimentos amplos que demandam das valências físicas a força, a flexibilidade, a velocidade e a agilidade para a execução de atividades cotidianas e que são afetadas pelo declínio das funções orgânicas. Então, independente do sexo e faixa etária, a intervenção nessa área é muito importante. Estudos mostram que aos 65 anos já há um declínio de 25% no desempenho muscular e a partir dos 70 anos isso aumenta e afeta a independência e autonomia dessas pessoas. Então, a coordenação global é um elemento chave de ser abordado no trabalho com idosos, independente de estar dentro ou abaixo da normalidade, porque afeta atividades básicas da vida diária. Então, as mulheres com idade mais avançada mostraram um maior comprometimento no desenvolvimento motor quando comparado aos outros grupos e que, com os resultados, se mostrou que a idade mais avançada influencia negativamente nos resultados, principalmente em relação ao sexo feminino, indicando vulnerabilidade. E é importante que essas intervenções sejam feitas para minimizar as perdas motoras previstas na retrogênese, principalmente na área da coordenação global, para prevenir a questão de independência e autonomia dessas pessoas. A questão do sexo precisa ser observada no desenvolvimento de intervenções e, como limitações, os autores colocam que houve a questão de não permitir estabelecer uma relação de causa entre as variáveis estudadas e a faixa etária abordada, por ter sido feito um corte transversal e também por não incluir idosos com idade igual ou superior a 80 anos. Isso restringiu o alcance do estudo, portanto eles indicam se realizar estudos longitudinais de corte para se aprofundar os conhecimentos relacionados ao desenvolvimento motor. Como ponto positivo, eu considerei que foi um artigo bem escrito, ele não é longo, ele proporciona uma leitura rápida, dinâmica e facilita o entendimento, mesmo para leigos no assunto, e isso estimula a sociedade como um todo a se interessar e conhecer um pouco mais sobre a temática. Como ponto negativo, eu considerei que o artigo poderia ter detalhado um pouco mais as atividades que foram aplicadas na escala motora para a terceira idade. Muito obrigada.